Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Nesse momento, abra sua Bíblia em Gênesis 29, tá bom? Então, nós vamos ler juntos e ver o que Deus tem para falar comigo e com você, certo? Nessa sexta-feira, certo? Ele diz assim: o encontro com Raquel. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com suas ovelhas e cabras. De repente olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, certo? Cada um com as suas ovelhas. A água para os animais era tirada deste poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Noá? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam: não podemos, temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando a Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois, ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e o beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. E aí Labão disse: sim, é de fato você, é da minha própria carne e sangue. Jacó casa com Leia e com Rebeca. Então essa história aqui, caso você não saiba, é a história que Jacó vai trabalhar, você vai ver aqui. E aí o pai, em vez de dar a filha que ele gostava, a Raquel, ele dá a Leia. Depois ele tem que trabalhar mais um tempo para poder casar com a outra, que é de fato que ele gostava, certo? Jacó casa com Leia e com Raquel. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais nova Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Labão disse:
eu prefiro dá-la a você em vez de um estranho. Fica aqui comigo. 20. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas porque ela a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: Dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. 22. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. 25. Só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão e disse: Por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui na nossa terra não é costume a filha mais nova, moça, casar antes da mais velha. 27. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. 28. Jacó concordou e quando terminou a semana de festa do casamento, olha, era uma semana de festa, de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Então já acabou, né? E aí já teve logo a outra. 29. Labão tinha dado a sua escrava Bia a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Então ele deu e depois ele ficou trabalhando, né? Os filhos de Jacó. Então olha só, Jacó casou com 2, Leia e Raquel, né? Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Achando que o marido dela ia amar por causa que ela podia ter filhos, né? Leia ficou... Isso não tem nada a ver, né, gente? Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, quem deu o nome de Simeão. E disse: O Senhor viu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. 34. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: Agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já tenho 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho, e esse deu o nome de Judá, e disse: Desta vez louvarei a Deus, o Senhor, pois o Senhor, depois disso, não teve mais filhos. Então ela teve quantos filhos, meu Deus? 3 ou 4? Leia teve Judá, Levi, Simeão e Ruben. 4 filhos homens. Naquela época era muito importante. Mas aí, olha aí, a gente pensa que é de hoje as coisas que acontecem no mundo, né? Mas não são, né? Quando a gente para ler a Bíblia, a gente percebe que as coisas se repetem. Olha só. A pobre da Leia achava que o fato dela ter filho ia prender Labão, Jacó, ia fazer ele amar mais ela do que a outra. E teve 1, teve 2, teve 3, não foi assim que aconteceu.
E hoje em dia a gente vê ainda isso, né? Tem mulheres que engravidam para tentar prender o homem, mas isso não prende o homem, né? Não prende, né? Então não tem nada a ver. Então não é de hoje, viu? Se você pensa assim, desse jeito, no passado também, né? Teve uma pessoa que pensou assim, Leia. E não é assim que acontece, né? Então ele amava muito Raquel. E ele trabalhou, e mesmo ela sem filho, a gente vai ver pra frente se ela vai ter filho ou não, né? Não vou dar spoiler aqui. Mas Leia teve essa triste ilusão. E não é por aí, né? Não é por aí que acontece o amor, né? E ele bateu o olho e gostou dela, que interessante, né? Amor à primeira vista, como a gente fala. Amém? Para você ver que as coisas se repetem, né? E tudo que está na Bíblia é interessante, né? A gente conhecer, saber, mesmo que seja do passado, antes de Jesus, né? Que o Velho Testamento foi escrito antes de Jesus vir. E a gente está lendo o livro de Gênesis. Hoje nós terminamos Gênesis 29, né? Se você ainda não conhece nosso canal, tem dificuldade da leitura da Bíblia, você crente ou não, a Bíblia ela é importante para que todos leiam, né? Todos nós precisamos conhecer a Deus, certo? Então, se você é crente ou ainda não é crente, né? Ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus, você também precisa ler a Bíblia para conhecer o que está escrito nesse livro tão importante que é a verdade. Amém? Então, nós vamos fechar nossos olhos nesse momento e agradecer a Deus pelo que a gente aprendeu aqui, viu que Deus olha todas as coisas. Deus viu que ela estava triste e deu a ela filhos, né? Porém, isso não fez diferença com relação ao amor que Jacó tinha, né? O amor é algo muito bom, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer por mais um dia, por podermos ler a tua palavra, gratos, Senhor, por ela existir, por podermos aqui no Brasil ainda ler, deixar registrado no YouTube, no canal Ranildes Barros. Que nós possamos, Senhor, compreender, ouvir e ver o quanto tu tens feito por nós, Senhor. Assim como tu olhavas o choro de Leia, via o desprezo, hoje em dia tu não ficas além, Senhor, dos nossos sofrimentos. O que fica para mim hoje nessa leitura é que tu tudo vês e tu tentas nos ajudar. E às vezes nós não entendemos isso. Mas queremos, Senhor, te agradecer pelas tuas provisões. Eu te agradeço pelo livramento de ontem, Senhor. Muito obrigado por ter resolvido tudo em paz. Nada de tão ruim aconteceu, né? Apenas o susto e as perdas materiais. Mas, Senhor, graças eu te dou pelo livramento de ontem e te agradeço porque tu olhas para nós, assim como tu olhaste para Leia e viste os seus sofrimentos, tu ainda hoje olha para nós e também vê o nosso sofrimento e tenta nos ajudar também. Gratos somos a ti, Senhor. Eu te agradeço pela salvação em Cristo Jesus. Te agradeço pela leitura da Bíblia, por poder compartilhar um pouquinho da tua palavra. Muito obrigada. Em nome de Jesus te oro e te agradeço. Amém. Um beijo no seu coração. Daqui a pouco a gente volta. Não feche a Bíblia. Abra sua Bíblia agora lá no Novo Testamento. Nós estamos lendo o livro de Tito, né? Ontem nós lemos Tito 1 e hoje nós vamos ler Tito 2, certo? Um abraço.